Olá, boa noite. Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live, as lives de quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, mãezinha. Paizinho, delícia que vocês estão aqui. Boa noite a todos. Estou de volta em casa depois de 20 dias no Brasil. Uma temporada gostosa que eu fui para passar aniversário da minha mãe, aniversário da minha irmã. E aí estamos aqui então novamente para nossa live de quarta-feira, em que a gente fala sobre esse momento de saída de filho de casa, em que a gente fala sobre preparação para isso, como nós mães podemos nos preparar para esse momento, como podemos ajudar os nossos filhos a se prepararem para isso, para que saiam de uma forma leve, confiantes, encorajados, e que a gente também como mãe se sinta bem, confiante, encorajadas, né? Afinal de contas é uma mudança tão grande. E então é muito bacana que vocês estão aqui. Boa noite, Márcia. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu escolhi falar sobre um tema muito importante, que é o que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar um filho que passa por problemas longe da gente. Então, quando nossos filhos, ou quando o nosso filho sai de casa, vai viver sua vida, começa a andar com as próprias pernas, geralmente filhos mais jovens que vão estudar fora, tem também os filhos que saem para casar, mais velhos, mas como que a gente, como mãe, pode ajudar um filho que está passando por uma situação desafiante e que a gente está tão distante e não sabe o que fazer? Então, hoje vai ser esse o assunto da conversa e eu escolhi convidar uma pessoa muito querida, uma amiga especial, que é a Daniela Prioli Carvalho. A Dani, ela é médica, pediatra, ela é esposa, mãe de 3 filhos. Os 3 já saíram de casa, já são adultos. E ela tem uma história linda de superação, de resiliência dela como mãe, ajudando em momentos de desafios que seus filhos passaram. Então eu achei que isso é um assunto super importante pra gente e um assunto que traz muito aprendizado. Deixa eu ver se a Dani já tá aqui. Era lá, Dani. Aqui. Vamos ver. Estou tentando colocar a Dani aqui, ó. Ahá! Mas Boa aqui, noite, querida! Consegui! Tudo bom? uhum. Ótimo, obrigada. Obrigada por você aceitar esse convite, de estar aqui comigo, compartilhando essa história tão. Eu acho que é uma história tão linda, tão importante para nós mães que temos nossos filhos, ou que estão saindo, ou que já estão longe, ou que em algum momento vão sair, porque isso é o natural da vida, né? E como a gente pode ajudá-los em momentos de desafio, quando nós estamos, às vezes, muitas vezes, tão distantes, né? E mas eu queria que antes da gente entrar no tema, você contasse um pouquinho sobre você como mãe de 3 e como é que foi a saída dos seus filhos, que esse é o grande objetivo desse trabalho, a gente trabalhar as mães, trabalhar os filhos para esse momento de, né, do desapego, do corte do cordão umbilical, né, quando crescem e vão embora. Queria que você contasse um pouquinho. Ih, acho que a Dani travou. Olha lá, ó. Será que ela caiu? Deixa eu ver. Vamos ver se a Dani caiu. Deixa eu tentar ver se eu consigo chamar a Dani de novo, porque eu não sei. Vocês
estão me ouvindo? Alguém coloca um joinha só para eu saber que o problema não é comigo? Será que o problema é comigo? Eu que caí? Pera lá. Queria ver se alguém fala alguma coisa, manda um oizinho, só para eu saber que vocês estão me ouvindo, porque eu não estou conseguindo. Vamos ver aqui. Sim, estão me ouvindo. Ah, Eu pronto. estava te ouvindo, te vendo. Eu Será caí. que é aqui a conexão ou é aí, será? Minha conexão parece boa, mas estou no Brasil, né? Você sabe. Brasil. Pronto, mas deu tudo certo. Estamos de volta. Estamos de Caí volta. e me chama de novo. Eu vi você travada e fiquei na dúvida, mas que Não, bom que. para mim, minha imagem derrubou, eu só via você. Ah, Mas vamos começar nosso bate-papo. Primeiro, começar nosso bate-papo. eu tenho 3 filhos. Como a Cris falou, eu sou médica pediatra e intensivista pediátrica. Só vou falar um pouquinho rapidinho sobre isso, porque é importante no engajamento de toda a minha história, né? Nada que acontece com a gente é por acaso e tudo, né? Como a própria constelação diz, né? Tudo tem um porquê na vida da gente. Então, eu sou médica, eu fiz pediatria. Antes de fazer pediatria, eu fiz psiquiatria infantil como especialização. Depois, já fiz a residência de pediatria já com filho e engravidei do meu segundo filho no finalzinho Ele nasceu no final da minha residência de pediatria. Logo depois eu emendei no R3 de terapia intensiva pediátrica e trabalhava num pós-operatório de cirurgia cardíaca lá no Rio, no Procardíaco. Porque vocês vão notar pelo meu sotaque, embora eu moro em São Paulo atualmente, eu sou carioca. Mas quando eu já estava ok, já tinha passado para plantão durante a semana, não estava mais em fim de semana, porque no início de carreira a gente pega aqueles piores horários de plantão, né? E terapia intensiva era tudo plantão. Chegou uma época que meu filho pequeno falava assim: mãe, por que você não dorme em casa igual a mãe das outras crianças? Porque eu procurava pegar tudo à noite para ter um tempo com eles disponível durante o dia. Bem, mas quando já estava tudo parecendo encaixado na minha vida, eu com 2 filhos, meu marido foi transferido para São Paulo. E que foi uma bênção, porque eu adoro São Paulo, amo São Paulo, é minha cidade do coração. Fiquei muito feliz, mas assim, chegou aqui, eu não conhecia nada, nem ninguém. A minha panelinha de faculdade, de residência, era tudo no Rio. Então, era um recomeço, né? Com 2 filhos, sem família aqui e tal. Uhum. Bem, logo que eu cheguei, quando eu ainda estava me dedicando a adaptar as crianças, em momento nenhum, meu marido até chegou a pensar: você não quer, vamos experimentar, ficar em 2 cidades, dar um tempo para você ir com as crianças? Eu falei, não. Ele foi transferido em janeiro, fevereiro, estávamos com a família em peso aqui em São Paulo. Moramos num apart-hotel que o banco, ele é de mercado financeiro, o banco providenciou para nós, a gente até procurou apartamento, mas eu nem titubeei, porque para mim sempre foi muito mais importante a família. Então, acima de carreira, embora eu gostasse, óbvio, muito da minha carreira escolhida, né? Mas a família para mim sempre esteve em primeiro lugar. E aí mudamos para São Paulo e pouco tempo depois, quando eu ainda estava adaptando as crianças, me adaptando à cidade nova e tal, eu engravidei da minha terceira filha, né? Então, eu tenho 3 filhos. A minha terceira já nasceu aqui em São Paulo. 2 meninos que nasceram no Rio e uma menina que nasceu aqui. E eu tenho assim uma grande diferença de idade dos meus filhos. O primeiro hoje, eu estou com 59 anos. O meu primeiro filho vai fazer 34 daqui a 2 meses. O do meio, que foi o que nasceu durante a minha residência, fez 30 no final do ano passado. E a minha menorzinha fez 25, que dá uma diferença de 9 anos para o primeiro filho.
Então, foi literalmente um recomeçar em terra estranha, né? Mas aí acabou que, como eu já não tinha engrenado aqui em trabalho, assim, meu trabalho era plantão, e eu falei, eu só vou arrumar plantão sábado à noite, domingo dia, e Deus me livre, né? E graças a Deus, assim, a nossa vida tinha equilibrado mais financeiramente, e eu falei, não, vou ficando aqui com as crianças, e acabei parando de trabalhar. A gente nunca para na medicina, porque você sempre acaba, né, ajudando, exercendo em casa também, ajudando as outras pessoas. Embora, assim, eu sempre tive o pediatra dos meus filhos, apesar de eu ser pediatra, eu sempre procurei separar bem esses papéis, né, de mãe, de médica e tudo. Acabei com isso parando de trabalhar. A nossa vida melhorou e era tanta gente que eu ia ter que colocar para me substituir com 3 filhos sem ter família próxima, que a gente acabou achando que valia dedicar a família. E para mim isso foi como a gente diz aí nos Estados Unidos, um no-brainer. Nem pensei de fazer diferente, porque para mim, como eu digo, a família sempre foi muito mais Primeiro lugar. E eu te digo, 35 anos depois que eu faço de casada agora, eu não me arrependo nem um minuto disso, de ter feito essa opção na minha vida. Eu gostava muito de trabalhar, gostava da minha independência, gostava de me sentir adulta, porque teve uma época da minha vida que eu só conversava de criança, coisa de casa. Isso também tem horas que é difícil, mas em momento nenhum, eu te digo de coração, me arrependi. E eu vejo meus filhos bem criados e eu tive esse privilégio, graças ao meu marido também, né, que pôde nos dar uma vida boa, e ele sozinho segurando esse pepino, né? Assim, eu acho que valeu muito a pena, olhando os meus filhos, e eles puderam ter toda a atenção, e etc. Bem, então esse é só um início. Quando meus filhos se formaram, o mais velho já estava formado da faculdade, o do meio estava no meio da faculdade, o mais velho é economista, o do meio também, e a menor é psicóloga. E quando o meu filho do meio estava na metade da faculdade, o meu marido resolveu, ele já era tesoureiro de banco e uma vida muito estressante, e ele já estava sobrecarregado. Ele falou assim, Daniela, vou me aposentar precocemente, porque a gente vai poder, segurando as pontas, manter o nosso padrão de vida, e eu vou fazer outras coisas, não quero mais essa vida de banco. Então, ele parou de trabalhar fora, em banco, ele passou a cuidar dos próprios negócios, próprios investimentos, e calhou do mais velho estar formado, o do meio na faculdade, a menor estava começando o colegial, e o país estava meio bagunçado, né? Como continua bagunçado até hoje, que é para nós, mas a gente ainda achava que tinha algum jeito naquela época, mas acabamos optando por... A gente viu que a questão da segurança aqui estava muito difícil, perspectivas do país estavam ruins, e o meu marido teve a ideia de falar assim, olha, vamos aproveitar que bem ou mal as crianças ainda estão na nossa asa, né? Todos estudaram em colégio bilíngue, espanhol, falavam inglês já fluentemente. Falou, vamos plantá-los num país com melhor perspectiva. Né? Eu não trabalhava, o que ele fazia, ele podia fazer de qualquer lugar, então resolvemos mudar para os Estados Unidos. Então, há 10 anos, nós mudamos para os Estados Unidos e ficamos lá por quase 8 anos. 2 anos e pouquinho nós voltamos ao Brasil. Então, assim, foi uma nova mudança, mas a família junto, né? A família inteira. Embaixo do braço. Até o meu mais velho, que já era economista formado, ele trabalhava no Itaú BBA aqui no Brasil, e ele conseguiu ser emprestado por 6 meses para o Itaú de Miami, e ia ser transferido para lá. Então, assim, eu estava no paraíso, né? Indo morar num país legal. Os meninos embaixo da asa.
né? Três. Junto, eu sabia que ia ter essa coisinha não tão boa do filho ter que sair para estudar fora, mas estava tudo no mesmo país, estava tudo, né, pertinho, e eu achava que todo mundo ia se formar, depois ia voltar para pertinho da mamãe, né? E agora eu tenha sempre, assim, tanto eu quanto meu marido, a gente sempre tenha tido a preocupação de criar os filhos para o mundo, sabe? Torná-los independentes, torná-los aptos a viver no mundo e fazer as boas opções, as escolhas e tal. Sempre cuidei muito também da formação moral, religiosa deles. Então, assim, eu sou espírita, vulgarmente chamada de kardecista, né? Mas então assim, a gente sempre procurou ver, criar os filhos tanto na parte intelectual quanto na moral, com bastante Embasamento, né? Isso, ótimo. Então, nesse meio tempo, mudamos para os Estados Unidos. Meu marido conseguiu o green card com rapidez, porque ele tinha ocupado posições de bastante destaque aqui no Brasil, ocupado postos importantes, participado de comissões econômicas, então conseguiu aquele green card visto de pessoa outstanding. Sim. E a gente se mudou. Aí Tudo estávamos ótimo, tudo ótimo. uma cidade maravilhosa, mas né, onde você mora e a gente se conheceu. Então, assim, a vida estava um conto de fadas. Até que né, começou a me pregar algumas peças. A primeira delas foi o meu filho mais velho, o economista, que já estava 6 meses lá em casa. A gente comprou uma casa grande, porque era casa para a família, né? O primeiro filho que estaria sendo transferido para Miami pelo próprio banco, tivemos um revertério, uma reversão de expectativa, porque ele ficou 6 meses lá, o pessoal adorou ele, quiseram transferi-lo do Brasil para Miami. Ele já tinha tempo de banco no Brasil suficiente para justificar um visto de transferência. Né? Porque, deixa eu falar que os meus 2 mais velhos não estavam no nosso green card. Eles não tiveram green card de cara. Por causa da idade. Eles já eram maiores de 21. E aí, nessa situação, agora me perdi. Ele teve um revertério, que o mais velho, que estava tudo certo. Estava tudo ótimo, maravilhoso. A filha no melhores, uma escola particular aí, na Implantation, tudo 1000 maravilhas. O outro tinha conseguido transferência para uma faculdade, ele estudava aqui no INSPER, em São Paulo, conseguiu ser transferido para uma faculdade numa cidade perto de Boston, chamada Walton, Bentley University, que era excelente, continuando a economia. Então, assim, estava assim, tudo maravilhoso. Quando o consulado nega o visto de transferência do meu filho mais velho, dizendo que, pelo processo dele, como é o nome? A contratação, né? A transferência de um do Brasil para aquela posição era muito júnior e não justificava a transferência, que era mais fácil contratar um americano. Não, eu fiquei 3 dias de cama chorando. Porque aí o meu filho não tinha visto para ficar nos Estados Unidos. E assim, a família já estava toda lá. Eu só não tinha vendido esse nosso apartamento aqui, mas mudança, tinha ido de malicuia, mas assim, levei tudo. Louça, coisas de família, fotografias. Eu fui com um container assim, abarrotado. E já estava instalada, crente que tudo ia funcionar. Ia dar certo. E a vida... E a vida não é esse destino dele. Controle absoluto, mesmo quando tudo parece que está favorável, né? Sim. Então, passado aquele choque inicial, a sorte é que eu sempre confiei em Deus, não só acreditei, eu confio que sempre vem o melhor, mas passado aquele choque, o que a gente vai fazer, não sei o quê. E aí o meu filho já tinha um plano B,
que era fazer um mestrado. E ele namorava uma moça, que hoje é a esposa dele, e ela estava fazendo um mestrado na Holanda, na área de economia também. Ele aplicou para um mestrado e foi rapidamente aceito, ou seja, a vida dele para a Europa deu certo. E aí, de repente, estava um pedaço na Flórida, um pedaço em Boston e um pedaço em Utrecht, na Holanda. E assim, sem perspectiva do meu filho mais velho voltar. Tudo Foi a bem? primeira saída de casa, né? Já saiu um pedaço do meu Saiu um coração pedacinho do para a Europa. Né? E aí depois a vida continuou, estamos levando o filho de Boston toda hora vinha, embora assim ele era mais longe, né? Vinha nos feriados, a gente também ia para lá, mas era muito mais barato trazê-lo para Flórida do que ir toda a família para lá, né? Mas conseguimos nos reunir em datas importantes e tal. Aí veio o meu segundo baque. O filho do meio se formou lá e ele falou: mãe, eu não quero ficar aqui. Ele também acabou o visto dele de estudante, né? Ele teria um ano para procurar um estágio e tal. Ele falou: mãe, eu não quero ficar aqui. Meu lugar é no Brasil, eu acho que eu tenho um papel no Brasil, eu preciso estar lá, eu acho que meu destino é lá e tal, e quis voltar sozinho para o Brasil. E voltou para empreender. No final acabou não dando certo, hoje ele está em outra área de trabalho e tal, mas o empreendimento daquela época não deu certo. Mas ele ficou morando sozinho no nosso apartamento aqui, que estava literalmente vazio. Só não vou dizer que estava vazio porque assim, os appliances de cozinha tinham ficado, porque a casa já vem, né, com os appliances. E os quartos, eu tinha deixado as camas e os móveis que eram de marcenaria fixa, né? Porque lá todos quiseram camas de casal, não sei o quê. Então eu tinha uma meio estrutura, mas montada, assim, né? gigantesca, vazia, que dava até eco, porque não tinha nada aqui. E ele ficou aqui 4 anos, sozinho. Então foi a aí eu segunda saída. na Holanda, que nesse meio tempo já tinha acabado o mestrado, arrumou um emprego na Bélgica, em Bruxelas, depois foi para Amsterdã, no outro trabalho, depois recebeu uma proposta para Londres, e é onde ele está até hoje, e ele mora em Londres, é super feliz, é uma cabeça totalmente europeia, ele não quer sair de Londres de jeito nenhum. E eu nem o culpo, porque ele está muito feliz. Ele e a esposa trabalham lá e tem uma vida muito gostosa e tudo. Mas então começou, né? Um na América do Sul, na Europa. Na Europa, né? E a filha na faculdade. Nesse meio tempo, a minha filha se forma do high school e resolve que ela não quer ficar na Flórida, ela quer ir para Nova York. E foi estudar em Nova York. Até hoje, quando a gente se conheceu, meio, né? Porque a minha filha estudou com a sobrinha da Cris. É muita coincidência. Muita coincidência. E logo depois você se mudou para a Flórida e aí para o Oeste a gente se conheceu. Aí a gente se conheceu. Mas então ficou já configurado esse cada um num canto, né? Mas, assim, eu comecei já a me preparar com medo, né? Porque, bem ou mal, assim, os outros meninos tinham saído, sofri muito, mas confiante que a gente conseguia dar atenção e estar presente na vida deles. Mas aí vem a caçula, né? Que era a nossa raspinha do tacho, a única menina que resolve ir para longe, voluntariamente, porque ela passou em faculdades na Flórida, mas ela, para as estaduais da Flórida, ela nem aplicou porque ela não queria ficar na Flórida. Falou que era muito quente, não sei o que e tal. Que ela queria ir para as terras geladas do norte. E aí ela se encantou com a faculdade desde a primeira visita e ela falou, é essa, e ela foi estudar. É aqui que eu quero ficar. Ela amou a faculdade em Poughkeepsie.
E aí que bateu aquele medo, né? Assim, eu não conseguia entender por que ela queria ir para longe, né? E para isso a gente se preparou, porque ela já andava assim meio nervosa. O colégio, como era uma escola preparatória, um colégio muito puxado, ela não foi para a escola pública, aí não sei por quê, porque eu devia ter posto, entendeu? Mas amigos sugeriram que ela deveria ir para essa outra escola, porque ela ia ter mais tempo de construir um currículo melhor e tal. Eu sei que ela começou a fazer terapia, porque eu queria que ela tivesse bem certa de que ela queria ficar longe, não sei o quê. E ela estava sofrendo muita pressão na escola, ela ficava até madrugada estudando. Ela sempre teve notas ótimas, um GPA ótimo e tal, mas ela tinha muita pressão. Começou a fazer terapia e houve um momento da terapia que a terapeuta resolveu me chamar para fazer terapia com ela. Que ela achou que era uma coisa que nós duas precisávamos ajustar, essa saída de casa. Então, assim, um tempo antes, o último ano antes dela ir para Nova York, a gente começou a fazer terapia e eu entrava, de vez em quando a terapeuta me chamava e a gente entrava e conversava sobre isso e tal. Ou seja, eu fiquei tranquila porque me parecia que ela estava bem segura de que ela queria ir para longe. Fazer o quê, né? Então, assim, ninho vazio, ficamos. Eu, meu marido, graças a Deus, assim, a gente sempre se deu bem. E mesmo quando ele parou de trabalhar fora e começou a trabalhar de dentro de casa, a gente não teve problema de convivência, nunca foi um peso para mim tê-lo em casa 24 horas, ao contrário, um prazer grande, né? E ela foi, né? Aí que começou, né, outra parte dos nossos problemas, porque eu tinha um filho já dois Cada um num agora, canto, e cada um num ela canto. aparentemente estava bem, né? Estava feliz, estava com um namoradinho na faculdade, bastante amigos, amando a faculdade, amando o que estava estudando, não sei o que e tal. Até que ela começou a chorar à toa, né? Ela deve estar, acho que assistindo aqui. Ela me autorizou a contar essa história. Ai, obrigada, Fê. Essa história é linda, Falando, de né? Ela resiliência. começou a chorar à toa assim, na faculdade e continuou nervosa mesmo, estando onde queria, fazendo o que estava querendo. E assim, a gente tentando ajudar e falando para ela procurar uma ajuda e tal, até que um dia, aí ela me ligou chorando muito. E já tinha acontecido outras vezes, mas nesse dia ela estava: mãe, eu não aguento mais. Eu não sei o que está acontecendo. Ela tinha saído da sala e ela, mesmo assim, passando por esses problemas, ela sempre foi super funcional, né? As notas nunca caíram, ela tinha um desempenho ótimo, né? Ela conseguia segurar as pontas de tudo, não sei como é que ela dava conta, é uma super mulher, mas ela falou: não dá mais. Aí, olha, juro, nesse dia eu tremi nas bases, porque eu não achava que a Fernanda tinha um temperamento suicida, mas nesse dia eu me preocupei. E aí, na hora, assim, a gente reza, né? E me deu, assim, uma intuição. Eu falei: você não vai se ligar desse meu telefone. A gente estava no celular, eu falei: vai pro quarto agora. Comecei a dar ordem para ela, que também não é o meu jeito, porque eu acho que a gente cria filho para ser independente, e a partir do momento que eu dei o melhor que eu pude de formação e acho que eles aproveitaram, a gente aqui em casa nunca dá ordem, sabe? Eles já são adultos, desde que já chegaram numa idade de tomar suas próprias decisões, a gente dá orientação. Exato. A gente sempre É o conversa caminho. Esse muito é o sobre caminho. tudo e fala: olha, você já pensou nessa possibilidade, nessa? Já olhou por esse aspecto? Mas a decisão é deles. Claro. Até porque as consequências das escolhas são deles.
né? Exatamente. Mas nesse dia eu estava totalmente diretiva. Eu falei, você vai para o quarto agora e você vai ligar o computador no FaceTime, esqueci agora como que chama, no Skype, sei lá, e eu quero ver você no computador. Ela foi para o quarto chorando, chorando, não sei o que e tal. Ligou o computador. Eu falei, agora eu te vendo, você vai pegar e vai ligar lá para portaria, sei lá, para a secretaria aí da faculdade. Você vai pedir para falar com a psicóloga agora e eu vou te ouvir falando. Uhum. E você vai dizer que você está precisando de ajuda agora. Uhum. Você não vai desligar de mim enquanto eu não te vi resolvida com isso, porque eu não vou te deixar. Eu estava 3 horas de avião e não tinha voo toda hora, porque não era nem Nova York, era Poughkeepsie, né? Interior de Nova York. Era umas 2 horas de carro de Nova York, né? Não era voo sempre. Então, eu falei, agora você vai ligar. E ela ligou, ela foi bacana, ela também não... Mas eu acho que essa tua postura foi muito importante, porque ela estava desestabilizada, precisando de ajuda, né? Uhum. Então, essa postura diretiva de estar ali, faz isso, faz aquilo, era exatamente o que ela precisava naquele momento. Pois é, então... mas foi assim, meio instintivo, porque nessa hora a gente esquece que Lógico, fez esquece que é médica, a gente esquece tudo que esquece sabe. tudo. A gente é mãe e mãe Uhum. vendo um filho sofrer, entendeu? Então o coração faz assim, você se sente incompetente totalmente. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Como é que eu deixei isso? Como é que eu não vi isso chegar nesse ponto? Por que eu deixei ela ir para Nova York? Por que eu não obriguei a ficar aqui? Vem tudo isso em segundos na sua cabeça. Uhum. Bem, mas aí ela ligou, ela não conseguiu ajuda para aquele dia, mas ela conseguiu já marcar uma consulta com uma psicóloga e psiquiatra também, que era ligada à faculdade no outro dia. E aí fiquei em cima dela, já foi, como é que foi, que hora você vai? E aquele dia passou. Bem, ela começou a tomar medicação antidepressiva, mas você sabe, né? Estados Unidos, filho maior de 18 anos, longe de casa, a gente não tem Não tem acesso acesso à às médica, informações. né? Quer dizer, pense a gente, se o filho solicitar, disser que autoriza, nós Uhum. temos. Isso, inclusive, é algo importante se tiver alguma mãe cujo filho está indo para a faculdade agora. É algo muito importante para conversar com seu filho. Nós fizemos isso, Carol fez isso, em que assina uma autorização dizendo que ele autoriza que seus pais tenham acesso a qualquer questão, qualquer documento, qualquer coisa que eles vivenciem na faculdade, sejam questões médicas, exames, resultados, para que os pais possam acompanhar. Inclusive, Isso é bom saber, eu não sabia na época. então, inclusive até para pagar a mensalidade, para pagar a tuition, para pagar o campus, a gente tem que ter autorização, senão a gente não tem nem acesso a fazer essa possibilidade de fazer o pagamento. Até isso. Bem, eu não sei, Depois isso dos meu marido 18 anos, depois que eles completam 18 anos. conseguiu falar com o psiquiatra e ela começou a tomar medicação antidepressiva, mas eu tô sentindo que ela não tá legal, né? Mas tudo bem, a medicação tem um tempo, ela começou a fazer terapia lá com a psicóloga da faculdade, ela dizia que ela estava melhor, as notas continuavam boas e tal, mas sabe assim, não está feliz, o negócio não está andando. E eu falava, Fê, vai conversar com essa psiquiatra, porque não tá legal, essa dose não tá boa para você, ou não é a medicação, vamos ver se troca a medicação. E ela ia, falava com a psiquiatra, e a psiquiatra aumentava a dose da fluoxetina. No final, ela já estava com quase 50 miligramas, quando normal 20, né? E continuava mal, entendeu? Aquilo não estava assim, não estava nem um pouco legal, eu não estava tranquila, estava toda hora falando com ela, mas também não quero ficar em cima, porque ela tem que, né, ter a autonomia dela, tem liberdade sempre para falar com a gente o que precisasse, então, mas foi assim um período tenso, sabe? Difícil. Para ela e para mim também, porque estava longe e, assim, é o meu bebê.
25 anos é o meu bebê. Não importa, né? Eu poderia, se fosse com mais velho, você estaria sentindo a mesma coisa, assim, independente se eu beber ou não, né? É. Aí eu sei que culminou que teve um. Eu não me lembro o que que foi, se foi Natal, não sei, foi alguma época que a gente. Não, não foi Natal, acho que foi fevereiro, alguma coisa assim. Eu sei que o meu filho tá do meio, que é muito chegado a ela, porque são 5 anos só de diferença, para o outro são 9, né? Ele conversou com ela e ela, assim, ela estava em casa para um feriado, não me lembro se era Spring, não era Spring Break, era antes. Acho que foi férias de janeiro, mas foi depois do Ano Novo. Ela veio conversar com a gente e ela veio contar que ela estava com um distúrbio alimentar, além da depressão. Então, ela estava com bulimia, ela comia e vomitava. Só um parêntese aqui, a minha filha, ela é celíaca, ela tem doença celíaca, que é intolerância a glúten. Foi descoberto tarde e não é por... E olha, eu sou pediatra. Ela tinha pediatra dela, que era excelente aqui em São Paulo. E ela não tinha sintomas, ninguém descobriu. Eu fui descobrir, assim, tipo, meses antes da nossa mudança para os Estados Unidos. Então, aí ela começou a... Porque o tratamento é só a dieta sem glúten, né? Então, começou toda aquela vida de restrição, nada de farinha, de cevada, de centeio. E a gente cuidando muito, porque não pode nem encostar, né? Porque dá uma reação forte e tal. Bem, o quadro é o seguinte. A Fê, ela já tinha milhões de restrições alimentares, né? Então, o que ela podia comer não era 100%. Ela, no restaurante tinha que escolher. O restaurante em casa era tranquilo. Pior era quando ia na casa de alguém, porque você não tem, às vezes, escolha e as pessoas minimizam a intolerância alimentar, né? Mas, assim, ela já tinha tanta restrição e ela, assim, escolhia o que era saudável. Ela era toda preocupada e não queria comer coisas que não fossem saudáveis, naturais. Estava sempre escolhendo o que comer e tal. Ou seja, e eu nunca me passou pela cabeça que com tanta restrição ela ainda fosse, e escolhendo comer, ela ainda fosse comer e ia para o banheiro vomitar, né? Assim, não percebi, até porque ela estava magra, mas ela sempre, nunca foi gorda. Mas, assim, ela não estava esquelética, que nem a gente vê né, Sim, não tinha nenhum sintoma Instagram. aparente de que ela estivesse com bulimia. Juro, eu sou uma mãe super presente, eu nunca percebi. Ela veio contar pra gente, porque o filho do meio fez ela contar e eu agradeço eternamente isso a ele. E aí eu descobri que não só ela estava com transtorno alimentar, além da depressão, como ela já estava com transtorno alimentar há 3 anos. Ela já vomitava há 3 anos. Tudo que ela comia e eu não percebia. Ela me autorizou a falar, tá? Estou falando aqui de novo. Eu agradeço muito, porque é muito importante a gente compartilhar as nossas histórias de superação, né? São histórias que inspiram outras pessoas que estão passando por esses problemas, né? Fui a última das mães, né? Eu falei, meu Deus do céu, tudo que eu achava que eu tinha feito de bom, eu não fiz. Aí vem aquela culpa eterna de mãe, né, Dani? Presente, mas eu não percebo que minha filha está vomitando há 3 anos. Entendeu? E eu não percebi isso médica. Eu sou psiquiatra infantil e eu não percebi isso no meu nariz. Entendeu? Olha, assim, misturou tudo quanto é dor do mundo na minha pessoa, né? A dor de ver a filha sofrendo, o pior de tudo, né? Porque ela estava sofrendo muito com a depressão, com o distúrbio alimentar, e a dor da minha incompetência, entendeu? Que só não foi maior do que a dor de vê-la sofrendo, né? E sem contar que a gente nisso estava num país estranho, né? Com uma medicina que eu não gosto, a medicina americana, não acredito. Eu gosto muito da boa medicina do Brasil. Mas, e pior, minha filha, aqui, sei lá, quilômetros, não, sei lá, nem sei a distância, mas 3 horas de voo da minha pessoa.
eu não podia fazer nada. Olha, foi assim, foi a segunda reviravolta grande que eu tive na minha vida. A primeira foi com o filho, que teve o visto negado para os Estados Unidos, e essa também. Olha, virei um cocô de pessoa, porque, desculpa falar, mas, assim, eu não sabia o que fazer. Aí, nessas horas, a gente tem que rezar, chorar. Eu também sou assim, eu sou muito positiva. Eu choro nas grandes dores da minha vida, eu choro um dia, no dia seguinte eu já estou pensando, agora, o que, que a gente vai fazer para resolver? Né? Focar, passar pelo desafio, chorar, mas focar na solução, né, Dani? Exatamente, focar na solução. E não ficar naquele processo ali do sofrimento, né, da dor. Lógico, a dor continua até que se resolva, mas né? sair daquele processo e olhar para como resolver. Né? E Esse é o grande não era para eu ter pena de mim, né? Porque o problema era com ela. Claro, Então, exato. né? Então aí me veio outra dessas crises diretivas. E eu combinei com ela, eu falei, não, agora chega, agora eu vou tomar a rédea do seu tratamento, né? Então, aproveitamos o Spring Break que vinha, em fevereiro, eu combinei com ela, você vai tirar como é o nome? Uma semana a mais, você vai abrir um espaço na sua agenda da faculdade, a gente vai ficar 2 semanas em São Paulo, vamos ao Brasil, e aí vamos conduzir esse tratamento direitinho no Brasil. Aí marquei com antecedência todas as consultas, psiquiatra, a gastro dela que era aqui, uma psicóloga também que eu confiava, e nesse meio tempo também, nada é por acaso, uma amiga aí de Weston, que é psicóloga, eu conversando, e nessa hora faz bem a gente conversar com os amigos, tá? Porque quando eu estava conversando com essa amiga, em particular, né, que ela era psicóloga, eu falei, ela pode me dar uma luz, ela falou assim, e ela estava aí fazendo mestrado em psicologia, ela tinha até autorização para atender nos Estados Unidos, e ela falou assim, Dani, eu posso tratar da sua filha? Você confia em mim? Só tem uma coisa, eu não vou te falar nada do tratamento dela, eu só vou te avisar se algum dia eu achar que ela está em risco pessoal, de vida. Senão, você vai ser uma mãe comum para mim. Eu falei, não preciso participar e tal. Ela falou assim, inclusive a minha filha teve também distúrbio alimentar, mas a filha dela teve anorexia. E ela falou, e por isso eu me especializei no Brasil em distúrbio alimentar. E eu quero saber se você me dá a chance de tratar a tua filha. Ô, Dani, então, eu só para ressaltar isso que você falou, que eu acho que é muito importante pontuar, como é importante quando a gente está passando por um processo de desafio, a gente compartilhar a história. Isso que a gente está fazendo aqui, que agradeço, já agradeci 2 vezes, agradeço pela 3ª vez a Fê, dela permitir que a história dela seja contada, é um grande auxílio que nós fazemos ao próximo, porque outras pessoas que estão passando por situações semelhantes percebem que não estão sozinhas. Mas, além disso, durante o processo, né, durante esse processo, a gente contar para os outros, ao invés de se fechar, também pode ser um caminho de solução, porque foi através do seu compartilhar que a sua amiga apareceu. Deus ajuda a gente através dos outros. Nós somos as mãos de Deus no mundo, né? Essa troca, né, Dani? Essa troca. E ajuda essa corrente do bem. Então a gente veio para o Brasil, ela fez a consulta com um psiquiatra maravilhoso, e ele falou, olha, tá errado, esse antidepressivo dela tá errado, não é nem adequado para quem tem distúrbio alimentar. Ele trocou a medicação, ele conversou com ela começou a fazer terapia 2 vezes por semana, e graças a Deus, olha, ela já teve alta da terapia, ela tá bem, já tá baixando a medicação, ela tá uma moça, não é porque minha filha não tá, mas maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, segura que quando a gente voltou para o Brasil há 2 anos e pouco atrás,
ela quis voltar com a gente porque ela se formou, mas ela trabalha nos Estados Unidos, ela trabalhava online, né? E ela podia ficar aqui, mas ela falou, não, mãe, eu quero seguir a minha vida e eu me entendo melhor como pessoa nos Estados Unidos e eu quero voltar para os Estados Unidos. Ela voltou e agora ela trabalha e mora nos Estados Unidos, na Flórida. Ela vai para Tampa agora. Mas assim, é uma profissional maravilhosa, ela trabalha como recrutadora, né? Headhunter, que é um trabalho estressante, mas ela dá conta, ela está de posse da vida dela, ela está uma pessoa segura. Olha, é assim, realmente foi um furacão que passou na nossa vida, mas foi para melhor. E Dani, o que você como mãe que vivenciou esse furacão, né, longe, que eu acho que isso é extremamente desafiante, mas é a realidade que tá aí, né, para todo mundo cujos filhos vão embora, a gente vai vivenciar isso em algum momento, ou já está vivenciando, ou vai vivenciar isso. Como mãe, assim, o que você daria de dica como o que te fez se manter ali forte, o que te fez, o que segurou tua onda, vamos dizer Olha, assim? eu sempre tive uma postura, o seguinte, eu quero saber tudo, né? Assim, eu não sou daquele tipo que entra em processo de negação para proteção pessoal, né? Então, assim, isso me escapou por algum motivo, ou porque ela quis esconder, ela se sentia insegura e envergonhada do que estava acontecendo. Por algum motivo isso me passou. Jamais me passou pela cabeça, jamais imaginaria qualquer coisa menos isso, mas assim, a partir do momento que eu soube, eu não entrei em desespero, porque você fica rodando atrás do próprio rabo, né? É o seguinte, melhor, assim, é meu motto, sabe? Melhor maneira de você resolver um problema é primeiro você saber que tem um problema. Você não pode resolver se você não conhece, né? Tá. Então, eu sempre fui muito de querer saber os desafios que eu tenho que entrar. Não neguei luta, né? E então, assim, descobrir é positivo, dói, né? Você descobrir os desafios que se apresentam, mas são o primeiro passo para você resolver. Que é encarar de frente, olhar para o medo, olhar para a dor, olhar para a situação e encarar. Melhor, rezar, sabe? Eu sou super religiosa, eu confio muito em Deus e eu estou sempre rezando, sempre procurando buscar inspiração e nessa hora vem uma força. Deus coloca pessoas na frente da gente, mas você não se fecha, né? Mas coloca soluções e novos caminhos e entra sem medo, entra com confiança, porque no final dá certo. Né? O que não dá certo é a gente tampar o olho e não está enxergando. Então, assim, se torne aberta, entendeu? Ao que a vida está te trazendo, porque é sempre para o nosso aprendizado, é sempre para o nosso crescimento de todos, como família, né? Como indivíduos. E, então, assim, nada é por acaso, tudo se resolve mais cedo ou mais tarde. A gente não pode ter medo de enfrentar, né? E a gente tenta um caminho, não dá certo, vai para outro, tenta outro. E no final dá tudo certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou ao final, né? Exato. É o confiar, né? Confiar no processo, é entregar, pedir. Dorme com problema, né? Para pensar melhor, ter inspiração e vai tentando o que tiver esse alcance, né? Faz o teu melhor. Eu nunca tive muita preocupação de ser controladora, sabe? Porque eu acho que a gente não controla nada na vida. Tudo que a gente planeja não acontece, né? 90% das preocupações da gente não se concretizam. Exatamente. Então, também, assim, nunca fui de esquentar a cabeça, sempre fui bem cuca fresca, muita confiança em Deus. Eu só tenho uma preocupação, fazer o melhor que eu posso, que tiver ao meu alcance.
né? E, assim, e no final dá certo, Você né? sabe, Dani, você Assim, fala. se a gente ficar querendo ter o controle de tudo, a gente perde e não controla nada. A gente tem que estar aberto, positiva, confiante e aberto ao que a vida vai trazendo e trabalhando com aquilo que a gente tem naquele momento. Exato. Também uma outra coisa, eu sei que já está acabando o nosso tempo, mas, por exemplo, eu morava nos Estados Unidos no meio da pandemia, né? Meu filho do meio, que morava no Brasil, teve Covid. Naquele auge da pandemia, Auge quando do o medo, né? pessoal acabava entubado, morrendo, e eu estava lá nos Estados Unidos, né? Então, também foi a hora de manter a calma. Eu já estava com aquelas medicações preventivas, tanto nós tomávamos nos Estados Unidos, que eu já tinha levado tudo do Brasil, ele estava tomando aqui também. Então, assim, graças a Deus acabou não sendo grave, mas ele precisou ficar em observação no hospital e nessa hora eu ser médica ajudou, porque eu ficava em contato com os médicos, o dele não evoluiu, muito graças a Deus, né? Ficou leve. Um colega meu que era diretor de um hospital, ele conseguiu que, embora seja no Rio, né, que o Gui ficasse internado em observação no hospital aqui, então, em São Paulo. Então, assim, no final deu certo também. É preocupação? mas se a vida te colocou longe naquele momento, é porque, por algum motivo, é para você controlar de longe, né? E fazer o seu melhor, o que tiver ao seu alcance naquela Você situação. sabe que isso tudo que você comentou me remeteu, lembrei de um estudo que existe, não sei se você já ouviu falar da tabela dos níveis de consciência do David Hawkins, um médico psiquiatra americano que fez um estudo durante a década de 70, mais ou menos. Ele tinha a maior clínica de psiquiatria nos Estados Unidos, era dele. Ele fez um estudo muito profundo chamado Níveis de Consciência, em que ele media em hertz as emoções. E ele criou uma tabela de medição das emoções, de quanto é que cada emoção ela tem, qual é a vibração de cada emoção. Então começa assim, a mais baixa é a vergonha, cuja vibração é 20, a mais alta seria a iluminação, que é assim aquele sentimento de plenitude, cuja vibração é 1000. Então a distância entre a vergonha de 20, né? E ele fala uma coisa muito interessante, que eu acho que é muito bacana a gente ter essa consciência, que é o seguinte, que a gente tem uma tendência, muitas vezes a gente acha que, eu sou feliz e tal, só que nós não nos damos conta que a base do nosso sofrimento são as emoções diárias que nós sentimos que vibram um pouco mais baixo, como, por exemplo, medo, ansiedade, insegurança, raiva, angústia, tristeza. A gente passa ali o nosso dia a dia, né, às vezes ansioso, preocupado, nervoso, irritado e tal, e são emoções negativas sutis que acabam fazendo com que a nossa vibração ela seja menor, ela vibre nesse nívelzinho aí mais baixo. E o trabalho dele era justamente desenvolver isso, ensinar aos seus pacientes o quão importante era encontrarem caminhos e formas para elevarem as suas vibrações, porque quanto mais elevados, mais em estado de harmonia, de paz, de coragem, enfim, eles mais atraíam situações positivas para suas vidas. E tem a ver com o que o Espiritismo fala, né? Que quanto melhor você estiver vibrando, mais fácil você fica a sofrer a influência do seu anjo da guarda, né? Que a gente chama de mentor espiritual, os espíritos que nos querem bem, e fica mais fácil de você ter soluções, de você ser inspirado. Caminhos. Olha, eu confio muito em Deus. Eu realmente confio, não acredito, eu confio. E eu sei que, assim, eu só tenho a preocupação de estar fazendo o meu melhor, né? Uhum. E, assim, graças a Deus,
fomos muito felizes em todas essas situações. Hoje em dia eu tenho a Fernanda morando nos Estados Unidos, o Luiz Felipe continua morando em Londres, em São Paulo, mas agora está casado, não mora mais em casa. Eu tenho um ninho totalmente vazio, mas assim, eu sempre foco no seguinte: meus filhos estão bem, estão longe de mim, mas estão onde eles querem estar, fazendo o que eles querem estar fazendo. Não estão longe porque um está preso ou um está doente, não. Eles estão longe porque eles estão construindo a vida adulta deles, né? Eles estão construindo o caminho deles e a vida está levando para outros caminhos, porque quando a coisa não é para ser, não flui, né? Então, assim, olha, eu só tenho gratidão a Deus e só posso agradecer e eu não tenho o direito de ficar minimamente triste, né? Eu só posso dar força para eles e dizer o seguinte, é o que eu sempre falo, nada é irreversível na vida, né? Não existe um caminho que a gente não possa trilhar de volta ou mudar, uma decisão que a gente possa fazer diferente. Então, não tem caminho sem volta, né? Nem para nós tem. Não é sem volta, né? Porque a gente tem uma vida imortal e outras vidas, na minha crença. Então, assim, também estou com saudade, Thelma. Livi, saudade de Dani. Então, assim, é confiar em Deus e fazer o melhor e que tudo dá certo no final. E a gente está aqui, né? Tem aquela frase que eu vivo repetindo e eu gosto muito, você falou até que já citou numa das suas lives, né? Que a gente tem que dar asas para o filho voar, mas raízes para eles terem com quem voltar. Então, Exatamente. voltar. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa, eles contam tudo, a gente continua participando da vida deles, felizes de vê-los crescerem e fazerem a vida deles. Hoje em dia eu foco na minha vida com meu marido, porque também é o meu companheiro, né? É quem eu escolhi, é quem está em primeiro lugar. Chegou primeiro, né, Cris? Já contou É a lei da hierarquia. É quem vai ficar comigo, não são eles. Estão voando aí, cada um construindo a sua vida, como eu também já construí a minha e desgrudei dos meus pais, né? Embora mantendo contato e tudo, né? Mas, assim, hoje em dia a minha prioridade é meu maridinho. E a gente, graças a Deus, construiu uma ótima relação, vive bem, né? Isso é muito importante. Hoje você vive a vida que você começou, né? Exatamente. Junto com ele. E quando nós vivemos com este olhar... Um mês de casada, você não vai acreditar. Eu, quando nem estava saindo da lua de mel, já estava grávida. Jura? E não me pergunta porque eu sou médica, eu conhecia bem os métodos contraceptivos. Mas a vida, eu falo que meu filho era apressadinho, pulou na minha barriga e... Eu casei com 24 ou 25, eu já estava com filho. Já era mamãe. E você vê, eu com 59 não tenho um neto, só gato. Doida para ter neto. Fico pedindo todos os netos das minhas amigas. Vamos ver, né? Quem sabe? Quem sabe? Eu com meu marido, eu falei, você não pode me deixar sem dinheiro, porque eu vou ter que ficar vendo neto pelo mundo fora, né? A hora que estiver. Mas é isso. É isso aí, minha querida. Olha, muito obrigada por você compartilhar essa história. Fê, obrigada por você permitir que a sua mãe compartilhasse essa história com a gente. Eu acho que é muito importante a gente fazer essas trocas para outras pessoas que passem por situações semelhantes, percebam que não são únicas, as únicas a passar por isso. Existem muitas outras pessoas. As pessoas. E a gente fortalece, se fortalece quem está passando por isso, vendo que, né, é algo comum que acontece e que principalmente tem solução, né? Que tem um caminho de cura, de resolução, um caminho tanto para a mãe que está lá angustiada e que consegue dar conta, que a gente sempre descobre que tem força quando a gente passa pelos desafios, né? A força surge que a gente nem imagina, como a gente é forte.
Então, quando a gente passa pelo desafio, a gente descobre que tem essa força. E a pessoa que também, o filho que está longe, também. Isso foi um processo que eu tenho certeza muito dolorido, mas que trouxe um amadurecimento e um aprendizado enorme para Fernanda. Hoje, com certeza, como você falou, ela está aí ótima, maravilhosa, e que exemplo de resiliência, né? E de Até transformação. E de psicóloga transformação. entende melhor alguém que passe por uma, né, depressão, ajuda, torna mais humana, né? Eu que sempre fui também uma pessoa super alegre, positiva, eu tinha dificuldade de entender como é que alguém, tendo tudo, pode se sentir triste, né? E assim, foi um aprendizado para mim também. Claro, Então, claro. assim, todo mundo cresceu com isso e todo mundo ficou melhor e Exatamente. todo Todo mundo cresceu, todo mundo aprendeu e todo mundo ficou melhor. É isso que mundo. vamos dizer assim, a conclusão dessa nossa conversa. Que por mais difícil e dolorido que seja, né, a superação, a resiliência, o crescimento, a transformação é o que a gente acaba tendo no final. Sempre dá tudo Foi certo no final. medo de enfrentar o desafio quando ele chega. É. Né? Encarar o Porque desafio. adiar a tomada de consciência, a gente adiar o início do caminho de solução é que, às vezes, a gente perde um tempo importante. Né? Exato. Igual em qualquer doença, né? Quanto antes você começar a tratar, melhor. Exatamente. Exatamente. Obrigada, minha querida. Gente, Verdade, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelos verdade, comentários. qualquer hora Beijos para todos vocês. E foi muito gostosa a nossa conversa, Dani. Quem sabe um dia eu converso com a Fê para falar do olhar dela, né? Da filha que saiu de casa e vivenciou o desafio. outro lado, né? Ouvir o lado da Ao mãe. lado dela. Ia ser bem bacana. É isso aí. Muito obrigada. Beijo grande. Todo mundo que está aí com a gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau.